Vídeo rápido sobre Vale, com código de negociação VALE3 na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que no período retornou 2.844% ao sócio, contra um retorno de apenas 538% do Ibovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$ 1.000 na empresa se transformou hoje em R$ 29.500, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. A Vale que divulgou seu resultado operacional, um excelente resultado para o primeiro trimestre desse ano, porém apenas nesse ano a companhia já tem uma queda de 18% nas suas cotações. Já anotem na agenda, na quarta-feira, dia 24, a Vale vai estar divulgando seu relatório financeiro operacional, por isso esse resultado operacional dela ele é tão importante, é uma prévia muito fidedigna do que sempre está por vir na companhia. Então já anotem na agenda, quarta-feira de noite, a gente vai estar falando dos resultados da empresa. E esse contexto inicial ele é importante, porque no último relatório exclusivo do BTG para clientes, eles trouxeram um certo pessimismo quanto ao minério de ferro, sendo um destaque negativo. Trouxeram não só da Vale, eles englobaram algumas commodities, incluindo a celulose, e trouxeram como destaques positivos Gerdau e Ternium, e como destaques negativos desse trimestre, Vale, Semin, CSN e CBA. Junto a isso, a gente teve um corte de recomendação da Vale, ou seja, ela foi rebaixada de compra para neutra, e o Bank of America trouxe o preço-alvo dela de quase R$100 para casa de R$60, porque eles não enxergam gatilhos para uma potencial valorização de curto prazo na companhia. E nós só falamos da Vale há mais de um mês, o último vídeo que eu fiz dela, ainda sobre toda essa questão de ingerência sobre a companhia, do processo de sucessão, a manutenção do Bartolomeu, a antiga suspensão da mina de Sossego, ela foi suspensa, foi readquirida a licença, e agora, por conta disso, a mina de Sossego foi suspensa novamente. Abre aspas aqui. A Vale anunciou na noite dessa segunda-feira dessa semana, que a Justiça do Pará suspendeu uma liminar que autorizava o funcionamento da mina de Sossego, depois que o juízo de primeira instância havia autorizado a retomada da operação em 24 de fevereiro. Ou seja, algumas licenças foram suspensas, algumas retornaram e novamente suspenderam uma operação da Vale. E como lá atrás a gente também tinha toda essa questão de ruído, e é essa palavra que eu mais usei no relatório operacional da empresa, a linha de pensamento aqui vai ser exatamente a mesma. A gente tem muitos ruídos na empresa. Entre janeiro e fevereiro, na realidade, a situação era pior ainda, porém o investidor ele tem que focar naquilo que é essencial e primordial, a companhia do lado de dentro. E aqui a gente passa a ter um material muito fidedigno, que é o relatório operacional trimestral da empresa. No último vídeo sobre o RO, eu trouxe inclusive cálculos e uma estimativa pessoal minha para aquilo que seria o lucro da companhia. A gente chegou bem próximo por conta do relatório operacional. Dessa vez a gente não vai fazer, porque eu vou me utilizar do Safra, porém as notícias são boas. Abre aspas. A Vale registra a produção de 70 milhões de toneladas de minério de ferro. Isso é uma alta de mais de 6% na base anual, ou seja, quando comparado no year over year, primeiro TRI de 2023 com o primeiro TRI de 2024. Muito puxado pelo desempenho operacional do S11D, que é lá em Carajás. Na realidade, o S11D, como é carro-chefe, toda vez que ele tiver um desempenho acima, o resultado em suma maioria vem bom, e quando o S11D também tem algum desempenho ou paralisação por conta de manutenção, o resultado costuma vir abaixo também. Quando a gente fala de vendas, 64 milhões de toneladas foram vendidas, uma alta de 15% no anual. Produção de pelotas, uma alta bem marginal, na casa de 2%. E como eu sempre trago a importância do RO da Vale, toda vez que ela solta, a gente já começa a ter estimativas e perspectivas do que vai ser o resultado financeiro da empresa. E a gente começa a ter esses questionamentos também. O otimismo voltou. Analistas elevam projeções do EBITDA da empresa para a casa de 3,6 bilhões. Depois dela divulgar uma produção sólida no primeiro TRI, diferentes bancos e corretoras elevaram as projeções do EBITDA da empresa. Agora, os mais otimistas
enxergam um EBITDA na casa de 3,6 bilhões de dólares, ou seja, acima daquilo que o consenso tinha para a empresa. E em contrapartida, agora a gente tem o Safra, também fazendo a sua leitura para o setor inteiro, Vale, Aura, Semin e Gerdau. Ele traz de todas elas, porém a gente vai focar na Vale nesse vídeo. O Safra estima que a Vale vai reportar uma geração de caixa EBITDA na casa de 3,4 bilhões. Comentário rápido. Tanto na análise fundamentalista, quanto em dividendo preditivo, ou em qualquer tipo de cálculo que seja um fluxo de caixa descontado, eu costumo ser mais cauteloso do que a maioria. Então, nesse caso, eu ficaria com a estimativa do Safra de 3,4 bilhões de dólares. Acreditamos que os resultados serão impulsionados principalmente pelos preços realizados de finos de minérios de ferro, em quase 100 dólares a tonelada. Apenas a nível de informação, o que o Safra tem como recomendação para esse setor e também incluindo papel e celulose. A Vale compra, a Aura, uma empresa interessante, compra, CSN Mineração e Gerdau neutra, Usiminas compra, Suzano neutro e eles têm a Klabin interessantemente com recomendação de venda. E para finalizar, na sexta-feira, no intraday, a gente teve a notícia que a Cosan vendeu ações da Vale e de fato foi destaque na maioria dos jornais. Cosan tem uma participação relevante na Vale e ela comunicou ao mercado que vendeu 33,5 milhões de ações da Vale. Um cálculo rápido, porque obviamente a gente não sabe que preço foi praticado nisso, mas com base na cotação de hoje, a gente fala de 2,1 bilhões de reais. É um movimento que chama atenção, a empresa não explicou os motivos, e em qualquer uma das situações, seja ela para quitar dívida, seja era para financiar essa própria estrutura de participação na Vale ou em outras empresas, ela é uma holding, não faz muito sentido, e no pior dos cenários a gente pode estar diante de mais uma empresa, mais um movimento, como mega investidores também cometem, de um erro de uma empresa, que pode sim estar buscando lucro de curto prazo. A realidade é que eles viraram sócios da Vale, com uma cotação acima disso. E agora o resultado da empresa, um resultado muito bom, informação do RI da empresa, sempre acessem o RI de todas as suas investidas, fica muito fácil logo na primeira página, o investidor já tem acesso a todos os números da empresa. No relatório de produção e venda da empresa, foi marcado por um aumento nas vendas de 15% e ela é muito interessante, porque num ciclo onde a demanda não é tão alta, onde o preço de minério de ferro e a expectativa para ele de maneira anual não é tão legal, a gente tem um aumento nas vendas. Produção de cobre, a mesma situação, 22% maior de maneira anual. E a única que a gente não teve nas linhas de produção dela foi a questão do níquel. É o único lado negativo nesse relatório operacional. E essa imagem ela é muito interessante, porque a gente tem toda a cadeia produtiva da Vale em produção, em vendas, que nos levam também a estoques, e a gente tem realização de preço. Por que isso é interessante? Porque é sobre esses números que a empresa, na quarta-feira, divulga o que ela lucrou, o que ela não lucrou e possíveis proventos para o sócio. Então, sempre de maneira anual, a produção de minério subiu, pelota subiu, cobre subiu e níquel, uma queda marginal, porém queda. Resumo de vendas extremamente interessante. De maneira anual, minério de ferro vendeu quase 15% a mais, cobre 22,5% a mais, muito interessante, já vou comentar dessa linha aqui lá embaixo, e níquel, a companhia vendeu 18% a menos. Para finalizar essa linha de pensamento, a gente tem sempre que fechar com o preço realizado a mercado de toda a commodity, não só do minério de ferro. A linha de pensamento é a mesma quando a gente fala de petróleo, quando a gente fala de papel e celulose, por exemplo. Então, produziu mais, vendeu mais, com exceção do níquel. Como foi o preço praticado? Na parte de minério de ferro, a gente tem finos e pelotas. O preço de finos caiu 7,3% e as vendas cresceram 14%, somada a uma produção. Então não basta a gente produzir, não basta vender mais, uma vez que a gente teve queda de preço. Um acaba compensando o outro, porém na parte de finos, mesmo com preço praticado menor, a gente vai ter um financeiro bem melhor. Pelotas, a produção foi um pouco maior, as vendas
foram bem acima e o preço praticado também foi acima. Então, nessa linha, a gente vai ter um resultado muito interessante. E olha só o cobre, do qual eu falei que eu já ia comentar. Ele foi o maior aumento de produção da empresa nesse trimestre. Junto a isso, o segundo maior em crescimento de vendas, 22% acima de 2023. Só que o preço praticado caiu quase 20%, praticamente compensando o operacional e as vendas da empresa. E sobrou pra gente o níquel. Esse, sem dúvida, a pior linha de resultado, produziu menos, vendeu menos e o preço praticado foi 33% menor. A empresa vai trazer também destaques para cada linha de atuação, mas comentário rápido em cima de cada uma. Muito interessante que a empresa produziu mais, vendeu mais, S11D extremamente operacional, mesmo em períodos com mais chuva. Isso tudo é resultado de investimentos da empresa em melhorias, em paralisações programadas e pensadas para ganhar eficiência interna, porque do lado de fora ela é dependente de preços, principalmente da China, mas internamente a gente vê que a empresa ainda é um excelente negócio. Comentário bem rápido para finalizar o vídeo. Cobre e níquel, apesar de um resultado muito ruim da gente falar do níquel, essas duas linhas são a expectativa maior que eu tenho da empresa. Só para nível de informação, caso você não seja sócio, até mesmo caso você seja sócio, a Vale ela produz cobre, níquel, não só isso, ela produz ouro, ela produz platina, ela produz cobre, ela produz cobalto, todos esses em menor escala. Só que qual que é a grande vantagem eles terem uma menor escala? É potencial de crescimento. E cobre e níquel é uma área que ela está fazendo um investimento fortíssimo, principalmente quando a gente fala de Canadá, por exemplo, porque isso é um metal básico que já é demandado hoje, mas vai continuar a ser demandado. Então eu já trouxe em outros vídeos e vou trazer novamente. O minério de ferro, ela já é o gigante que ela é. Ela já está entre as 3 maiores, já foi a maior e melhor do planeta. E o que a empresa vai fazer é ganhar eficiência na produção. Cobre e níquel, a gente tem um potencial gigantesco, não só de metais básicos, mas também de metais nobres. A Vale tem muito que crescer em toda essa linha e essa é a maior expectativa que eu tenho para a empresa, a novos produtos, a investimentos e a CAPEX. Não é na linha de minério de ferro, é na diversificação de tudo aquilo que ela produz. Portanto, hoje a gente falou da Vale, números muito bons do relatório operacional. Anotem na agenda, quarta-feira, provavelmente eu vou trazer esse vídeo um pouquinho mais tarde, não às 19, como eu sempre trago. A Vale sempre divulga um pouco mais tarde. Eu vou ter que estudar o relatório da empresa, gravar e trazer para vocês praticamente na mesma hora. Para que o investidor que é sócio ou aquele que pretende ser sócio acompanhe essa linha de raciocínio da empresa. Relatório operacional, que é muito importante e fidedigno, porque em raras exceções, e por conta de não recorrentes, o RO da Vale não bate quase que exatamente com o relatório financeiro. Quando ele não bate é porque a gente tem algum não recorrente. De maneira geral, relatório operacional, relatório financeiro e acompanhar o minério de ferro é uma linha de raciocínio muito boa para que o investidor possa acompanhar a empresa. Deixa no comentário se gostaram ou não, se são sócios ou se pretendem ser sócios da empresa. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontrem excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!